Boa noite a todos. Entrando aqui um pouquinho antes, né? Faltando apenas um minutinho para a gente aguardar o pessoal entrar. Eu sou Michele Nunes, falo aqui de Campos dos Goytacazes e com muita felicidade, com muita alegria, a gente vai partilhar alguns momentos essa noite para a gente poder refletir um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Vou aguardar aqui um pouquinho, até pra gente ver se o som tá direitinho, né? Como que tá aparecendo aí pra todos vocês, tá bom? Hoje o nosso tema vai falar sobre a escola Terra e as lições, né? Que esse planeta nos proporciona de maneira muito boa, muito feliz. São 8 horas em ponto. Então, vou fazer a prece inicial aqui pra gente. Deus Pai de amor, Jesus querido Mestre, amado amigo, espiritualidade querida, que sempre está nos unindo e nos conectando com o divino amor que provém do coração do nosso amado e bondoso Deus. Queremos agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco da Sua palavra, para que os nossos corações despertem cada dia um pouco mais para os caminhos retos, para as boas decisões, para os bons sentimentos, para as boas ações. O Senhor esteja conosco, cada um que aqui se encontra, com todos os nossos irmãos que hoje, nesse momento, estejam passando por algum tipo de dificuldade, que a sua luz os alcance e que o Senhor nos abençoe, Pai, para que em nossas vidas seja sempre feita a vossa vontade. Que assim seja. Vamos lá. Oi, Mauro. Tá conseguindo escutar direitinho? Porque minha preocupação maior é essa. E dá só um retorno aí pra gente ver se o som tá bom. A gente recebeu hoje aqui um alerta de chuvas intensas e eu tô preocupada com a conexão, se a transmissão tá boa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos iniciar nossa conversa de hoje. Como que a gente vai falar sobre a Terra como sendo uma escola, um centro de aprendizado para a gente, né? A gente veio aqui com o intuito de evoluir, né? Nosso intuito é de modificar o que a gente tem. Oi, Sueli, boa noite. De modificar o que a gente já tem conquistado dentro da gente, de melhorar ainda mais a nossa forma de agir, a forma da gente enxergar o outro, mas principalmente a forma da gente se conectar com o divino que habita dentro de nós. Ah, obrigada, Sueli, que bom que tá tudo direitinho, som e imagem. Muito obrigada pelo retorno. Hoje, então, a gente tem como base o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E o que é que ele traz pra gente? Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e retomarei para mim, a fim de que onde vocês estiverem, esteja eu também. Então, quando Jesus fala isso pra gente, né, lá no Evangelho de João, traz pra gente essa palavra do Cristo, ele quer nos alertar, nos atentar para que realmente existem muitas moradas na casa de Deus. O que que ele quer dizer com isso? Parando para fazer uma comparação, como se os mundos, né, cada mundo com o seu processo evolutivo, ele funciona como uma escola para os que ali habitam. Hoje,
estamos nós aqui num mundo que está em transição, saindo de um mundo de provas e expiações e começando a se tornar um mundo de regeneração. Por que que é importante a gente pensar na Terra como uma escola, né? Quando a gente vai à escola, a gente vai para um aprendizado de algum tipo de lição. E aí é óbvio, a gente pode estar ali numa escola, todo mundo aqui, né, pensa numa escola que já estudou. A gente pode estar ali na nossa escola, só que ali tem várias turmas, vários grupos, várias séries. E dentro de uma só turma existem pessoas diferentes, ou seja, os alunos se comportam de maneira diferente. Tem aquele aluno que vai ali verdadeiramente para estudar. Tem aquele aluno que ele vai ali para brincar dentro da aula, né? Dentro da turma. Na minha época, eu não sei na época de vocês, era a famosa galera do fundão. Boa noite para o pessoal que está chegando aí falando com a gente. Era a galera do fundão, na minha época era assim. Aqueles alunos que iam na escola basicamente para brincar. Tem aqueles alunos que eles vão para a escola e que eles levam um caderno, um lápis e tá tudo resolvido. Eles aprendem assim, muito fácil. E tem aquele aluno que ele leva caderno, leva lápis, pega livro, procura na internet, faz aquele esforço para ele conseguir aprender um pouquinho da lição. Veja bem se isso não parece muito com a gente e com os nossos irmãos de evolução. Existem muitos de nós que estamos aqui como bons e somos guiados pela disciplina. Às vezes a gente tem dificuldade de aprender alguma coisa que a vida vem nos ensinar, a experiência, né, da carne vem nos ensinar. E aí a gente acaba tendo que de novo viver aquela experiência. Seria como se fosse numa escola, quando a gente faz uma prova e a gente não consegue uma nota legal e a gente acaba fazendo a recuperação, lembra disso? Segunda chamada, recuperação. A gente sempre tem outras oportunidades dentro da mesma escola, dentro da mesma turma, de aprender. E é óbvio que cada aluno ele tem uma desenvoltura, né? Que essa desenvoltura é para esta ou para aquela disciplina. Olha, gente, o Mauro está alertando a gente aqui para uma coisa muito interessante, que é para a gente separar uma água para ser fluidificada durante a palestra. A minha já estava aqui, Mauro. Muito obrigada pelo alerta. E é importantíssimo, né? Porque a espiritualidade ela sempre nos abençoa com essa água para nutrir as necessidades do nosso corpo, do nosso espírito também. Então vamos continuar. E quando a gente pensa na nossa encarnação, nesse momento que nós estamos vivendo, como um momento de aprendizado, a gente precisa lembrar um pouquinho que quando a gente estudava, lembra aí, hein? Quando a gente estudava, que a gente saía de casa para ir para a escola, a gente se preparava para estar na escola. Tinha uma maneira que a gente tinha que se arrumar, tinha um lanche que a gente tinha que providenciar, tinha um material que a gente tinha que levar para determinada aula. Tem aquela aula que a gente gosta mais, tem aquela aula que a gente nem gosta tanto, né? Aquela matéria que a gente não tem muita afinidade. E assim é conosco dentro dos processos que a Terra nos traz como aprendizado. Olha só, tem algumas matérias que nós temos dificuldade de aprender. Tem algumas lições que a Terra traz pra gente que a gente tem dificuldade de aprender. Mas às vezes o nosso irmão que está ali do lado aprende fácil. E por isso que muitas vezes tem alguma situação desafiadora que a gente está passando
junto com alguém. E aí a pessoa fala assim: nossa, por que é que você tá tão preocupado com isso? Isso é simples, é assim, assim, assado, fica tranquilo. E você fala assim: nossa, não acredito, como que você consegue enxergar isso que eu não estou conseguindo enxergar? Então, para algumas pessoas, algumas dificuldades, elas vêm trazendo uma dor muito grande, ao invés dessas dificuldades virem como desafios para nos levar à melhoria, ao aprendizado. A Natália está pedindo aqui que a gente vibre para Lupita, e na sexta-feira, ela tem 6 anos, é a cachorrinha dela, parou de enxergar, que não se sabe o motivo e está sendo cuidada pelo veterinário. Natália, fica tranquila. Deus está cuidando da gente. Fica tranquila. Nada acontece que não seja da vontade do Pai. Vamos confiar, mantenha seu coração aí, ó, botando energia boa para ela, que logo, logo tudo vai ficar melhor do que o que está hoje, eu tenho certeza, tá? E vamos lá então para as nossas lições. Primeira lição que a Terra nos traz é o pensamento. Já pararam para perceber como que a gente recebe diariamente uma descarga muito grande? São muitas informações que chegam para gente de veículos diferentes. Então, você tem a informação que chega pelo WhatsApp, você tem a informação que chega por uma rede social, tem a informação de alguém que está do teu lado, tem a informação que vem pelo telefone, tem a informação que vem pela TV, a informação que vem pelo livro. Então, realmente é uma enxurrada de informações. E essas informações, elas são tabuladas dentro da gente, de maneira que elas podem nos auxiliar ou nos prejudicar. Então, uma coisa que a gente tem que priorizar para a gente cuidar é do nosso pensamento. A forma como nós pensamos, a maneira como nós reagimos quando vem aquele pensamento desafiador. Precisamos entender uma coisa: virão pensamentos difíceis, virão pensamentos que não são edificantes, mas nós temos o controle sobre. Então, nós não podemos dar vazão a esse pensamento. Para e raciocina. Tudo o que a gente alimenta cresce. Há uma mensagem simples e profunda que Chico recebeu, se não estou enganada, numa situação em que ele pede auxílio a Emmanuel para que Emmanuel fale com Nossa Senhora sobre uma situação. E ela manda resposta para ele: isso também. Então, tudo passa. Quando vem um pensamento difícil, quando vem um pensamento desafiador, nós precisamos trabalhar esse pensamento para que ele se transforme em luz. E aí, eu trouxe um trechinho do livro Ação e Reação, que é Emmanuel, né, falando através da psicografia de Chico. E ele põe o seguinte para gente: olha que lição importante. Imaginemos o pensamento, força viva e atuante, cuja a velocidade supera a velocidade da luz. Emitido por nós, inevitavelmente volta para nós e nos compele a viver de uma maneira espontânea em sua onda de formas criadoras. Naturalmente, elas nos fixam ao espírito quando são alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou da nossa atenção. Daí a necessidade de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros, porque energias atraem energias da mesma natureza. Olha que ensinamento nós temos a oportunidade, a partir do momento de estarmos vivendo aqui na Terra. Compreender
que os nossos pensamentos, eles são determinantes para a nossa afinidade espiritual, o nosso padrão vibratório. Pensa, gente, é como uma estação de rádio. Tá difícil agora, desafiador. Começou a ter aquela chiada. Sintoniza. Sintoniza para conseguir conectar a uma estação que esteja limpa, que não tenha mais aqueles chiados, que não tenha mais aquelas que nos cause aquela dificuldade de compreensão. Como é que a gente faz para sintonizar, né? Como que a gente faz para sintonizar, afinizar os nossos pensamentos? Tem a segunda lição que a Terra também nos traz. Todos os momentos em que a gente estiver com aquele chiado na cabeça, aqueles pensamentos muito tumultuados, a gente pode orar. Prece é a grande conexão de equilíbrio que a gente tem para poder sintonizar esses pensamentos nossos. Gente, nós conseguimos tudo aquilo que nós desejamos. Tanto que nesse trechinho que eu li agora aqui pra gente, ele só reforçando, tá? O pensamento, ele é alimentado pelo combustível do nosso desejo e da nossa atenção. Então, se eu ficar focando o meu pensamento através do que eu quero, através do que é importante para mim, aí sim é que eu vou ter a resposta que vai vir do universo. Eu atraio aquilo que eu desejo, não é? A gente sabe disso. Se a gente fala assim, hoje o dia vai ser péssimo, o dia vai ser péssimo. Hoje eu acordei, mas eu quero que o meu dia seja bom. Ele vai ser bom. Você vai se empenhar por isso, né? E quando a gente fala nessa conexão da prece, me lembra muito uma amiga uma vez, ela falou com a gente que a gente falou comigo, que a gente se preocupa muito em manter o nosso celular carregado, né? Só que muitas vezes a gente se esquece de que a prece é o nosso carregador direto. Então, todas as vezes que a gente tiver tristinho, né, meio borocochosinho, com aquela coisinha estranha, procura ao longo do dia orar mais, agradecer pelas pequenas coisas, agradecer pelos pequenos desafios, pelas pequenas conquistas, pelas pequenas dores, porque é através desses desafios, através dessas dores, que a gente vai moldando, que a gente vai tirando de dentro da gente aquilo que às vezes a gente nem percebia que estava aqui e que estava ocupando um espaço que não era para estar ocupando, né? Muitas vezes a gente é levado a lugares difíceis para entender que somos fortes. Isso é muito importante, né? E como que Jesus sempre nos ensinou? Todas as vezes que ele tinha necessidade, né? O que que ele fazia? Conexão com Deus. Ele se recolhia, ele ia meditar e ele ia orar. Agora, o que eu trouxe aqui pra gente conversar sobre a prece é muito importante, porque olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala o seguinte: a prece é um sustentáculo para a alma. Ou seja, como eu consigo alimentar essa alma, carregar a bateria da minha alma através da prece. Claudineia,
ela tá falando aqui com a gente que ela perdeu uma irmã faz 40 dias, né? E como que ela pode orar para passar essa saudade. Claudineia, eu aprendi uma coisa e eu gostaria de falar isso com você. Saudade é o amor que fica e a gente só sente saudade de tudo o que foi bom pro nosso coração. Não bota a saudade num lugar de dor. A dor com o tempo vai passar, mas a saudade é que faz acesa a chama do amor que a gente tem dentro da gente pelas pessoas que nos rodeiam. Então, não pede para que essa saudade passe, não. Pede a Deus para Ele estar do teu lado para a dor passar. Como a gente estava falando no início, a mensagem de Maria Santíssima, isso também passa. Eu sei que a dor não passa de uma hora para outra, não passa de uma hora para outra, mas a saudade tem que ficar dentro da gente e a gente tem que conviver com ela como algo muito gostoso, porque é muito gostoso sentir um cheirinho e lembrar de alguém que a gente ama, comer uma comidinha, tocar em alguma coisa, olhar para alguma coisa e lembrar de alguém que a gente ama. É muito gostoso quando isso acontece, né? Então vamos continuar aqui. Ainda sobre a prece, André Luiz traz no livro Missionários da Luz, gente. Olha que lição boa que ele fala aqui pra gente. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, é energia, é poder. Olha que lindo. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexplicável significado. Gente, a oração, ela não precisa ter palavras difíceis, ela não precisa ser longa. Falar a verdade, a oração ela não precisa nem ter palavra, porque não há prece mais verdadeira do que aquela de quando a gente fecha o olho, respira fundo, entrega tudo nas mãos de Deus. E às vezes as lágrimas caem nesse momento, né? Às vezes elas caem. Por quê? Porque essa conexão. André falou aqui pra gente: vibração, energia e poder. Nunca ache que a sua oração, que a sua prece é ruim. Ela sempre é forte, ela sempre é maravilhosa. Nem que seja pra gente falar assim, ó, bom dia, Deus, eu tô aqui. Pronto. Todas as vezes que alguém pedir para que a gente faça uma prece, não tá fazendo a prece para a pessoa que tá ali te pedindo, você tá fazendo a prece para Deus. Coloca teu coração, entrega para ele. Ele já sabe o que tá dentro do teu coração, dentro do meu coração. Mas Deus nos orientou através das mensagens do Cristo que a gente precisa se movimentar, a gente tem que bater para que a porta se abra. Então, Deus, cuida de mim porque eu não estou sabendo cuidar. Deus me orienta, porque eu não estou sabendo a decisão a tomar. Eu te entrego essa dúvida, porque eu tenho certeza que o Senhor me cuida e vai me trazer a solução. É só fazer isso, é só aproximar, aproxima, aproxima de Deus através da prece. E aí, olha que maravilha a lição que Mei traz, uma frase que é, nossa, é muito bonita. A prece nem sempre nos tira do sofrimento, mas ela sempre nos reveste de força para superá-lo. E é verdade.
Não quer dizer que você fazendo a prece, aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade vai passar assim, ó. Mas com certeza, quando a gente faz, a gente é revestido de força para poder superar. Por quê? Porque lembra todas as vezes que a gente faz a nossa conexão com Deus, os anjos são enviados, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, eles são recebidos por nós com a porta do coração aberta. Gente, muitas vezes, e todas as vezes, né? Deus está do nosso lado, Ele só está esperando que a gente o acesse. Nós temos uma espiritualidade que é trabalhadora da seara do Cristo, que nos envolve o tempo inteiro. Nós somos protegidos nas nossas casas, nós somos protegidos nas ruas, nós somos protegidos no trabalho, nós somos protegidos e guiados o tempo todo. Por que nós escolhemos pensar negativo e nos sintonizar com energias negativas? É um momento de engano, é um momento em que nós estamos cometendo um engano. Nós estamos nos enganando, nós não precisamos disso. Nós precisamos ser luz. Eita, que a gente foi orientado que a gente não tem que acender uma luz e colocar embaixo do alqueire. Nós somos luz, a gente foi feito para brilhar. A gente foi feito para brilhar. E aí, terceira lição. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente está na escola, né, tem algumas matérias que a gente se sai melhor, tem outras matérias que a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Essa terceira lição, eu confesso para vocês que é a minha grande dificuldade. A terceira lição, ela fala sobre confiança. Confiar em Deus. E a gente não está falando nada aqui da boca para fora. A gente está falando do coração para dentro. Porque falar assim, não, eu entrego o meu dia e eu confio o meu dia a Deus. Só confio a Ele. Tudo vai dar certo. Aí ao longo do dia acontece alguma situação bem complicada. E aí a perna da gente bambeia. E agora, o que que eu faço? Não tem solução. E aí a gente às vezes se desespera e às vezes a gente toma uma atitude precipitada. É isso que eu tô dizendo. Confiar não é uma, para mim, não é uma coisa fácil, mas é essencial. E sabe o que que é curioso? Quanto mais dificuldade eu tenho de confiar, mais eu tenho situações que me levam a precisar despertar essa confiança em mim. E mais eu tenho situações que me mostram o quanto eu sou feliz todas as vezes que eu confio verdadeiramente, né, gente? E aí, olha bem, no Pão Nosso, Chico põe uma liçãozinha lá pra gente, escrita lá por ele, né, através de Emmanuel, que é assim: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Não é verdade o quanto é importante a gente vigiar e orar? O quanto é importante a gente amar e esperar? O que que é amar e esperar? Amar e esperar é fazer o movimento sem querer nada em troca. Porque se eu sei que eu estou agindo corretamente,
que há de vir é proveitoso. Se eu sei a semente que eu estou plantando, se eu sei que eu estou cultivando essa terra, eu sei que o fruto vai ser bom. Não é verdade? A gente sabe. A gente já tem consciência quando a gente está cometendo um equívoco. A gente já tem consciência quando a gente poderia regar a semente com água boa e a gente joga nela algo que não serve. A gente já tem consciência quando a gente foge de alguma situação para não viver aquela situação. Nós já temos consciência disso. E isso é bom. Perceber que há necessidade de mudanças dentro da gente é bom. Entender que nós não teremos um ponto de equilíbrio 24 horas por dia é bom. É bom porque chega um momento que eu viro e falo assim: não consigo mais, meu Deus. Toma, toma, fardo, me ajuda a carregar. E eu não sei se vocês já chegaram a ler o livro, não sei se vocês já chegaram a ver o filme, O Nosso Lar, né? Como que nas zonas mais inferiores existem irmãos em sofrimento, mas que basta um pensamento, para que a conexão seja feita e eles sejam resgatados. Olha a passagem da mulher hemorroísa. Ela tinha certeza que se ela tocasse numa pontinha, apenas um toque no manto do Cristo, que ela seria curada. Isso é confiar. Isso é ter fé. Não é verdade? Temos outra lição agora. E é uma lição que eu confesso que é bem complicado para todos nós, que é a lição do adoecimento. E aí, a gente está falando tanto do adoecimento físico quanto do adoecimento espiritual. Sabemos, deixa eu só dar um golinho na minha água aqui. Obrigada. Sabemos que boa parte de nossas doenças físicas, elas são trazidas pela forma com a qual nós lidamos com algumas situações, né? Pois bem, no livro Missionários da Luz, André fala o seguinte aqui pra gente. Agora que eu tô vendo, perdão, a Claudineia falou que ela perdeu o início. A Sueli tá te respondendo, viu, Claudineia, que a palestra fica gravada, tá? Não, depois você pode voltar lá e dar uma olhada. A quarta lição, então, é a lição do adoecimento. André traz pra gente lá no Missionários da Luz o seguinte: cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Cada célula do nosso corpo, ela é instrumento das nossas vibrações mentais. Por que que é importante que André nos lembre disso, nos oriente sobre isso? Ele continua, porque todos nós somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, nós estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma.
Então, quando a gente fala que as nossas células são influenciadas diretamente pela nossa mente, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás na nossa conversa que a gente teve sobre os pensamentos e sobre a prece, sobre as nossas lições. É ou não é verdade que em vários momentos nós nos reunimos enquanto grupos, enquanto família, ou enquanto eu e o meu mentor espiritual, para orar pela cura da doença de alguma pessoa? Não é verdade? Por que que essas preces elas são importantes? Por que que essas orações elas são importantes, né? Elas são importantes porque elas mobilizam energias e vibrações que alcançam aquela pessoa pela qual nós estamos orando naquele momento. E as nossas orações, elas levam à transformação da situação energética com a qual aquela pessoa está envolvida. Por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque é importante que a gente se abençoe. É importante que a gente ore pela nossa saúde. É importante que, vou dar um exemplo só rápido, que antes da gente dormir, que a gente pegue um livrinho que seja daquela leiturinha rápida. Existem vários. Um livrinho de uma leiturinha rápida. Faz uma leiturinha para te trazer o pensamento, a conexão a Deus. Faz a tua prece. Pede a Deus o que você quer que o seu espírito faça durante o período do sono. Que Deus te leve, te guie até os irmãos espirituais, trabalhadores da seara dele, para poder aprender um pouco mais sobre determinada coisa, para aprender um pouco mais sobre como agir dentro de tal situação, ou para ser curado, para ser transformado enquanto o teu corpo repousa, mas pede também a Cristo que Ele esteja cuidando das suas células, que você declara em nome do poder que nos é dado através do Cristo, que as nossas células estão se renovando plenamente. Gente, desde o momento que nós começamos aqui, 8 horas, são 8h37 agora. Nesses 37 minutos, várias células do nosso corpo se multiplicaram, várias células morreram e várias células foram destruídas. E a gente não se deu nem conta disso. E André nos traz a seguinte informação: que nós somos através do nosso pensamento. Olha isso! Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Nós somos cuidadores de nós mesmos. Quando a gente nasceu, a gente ganhou um corpo para cuidar. Se a gente penteia com cuidado o cabelo de uma criança porque a gente não quer machucar, por que que a gente penteia o nosso rápido? Se a gente tem paciência de dar aos pouquinhos a comida para a criança, faz aquela papinha, né? Por que que a gente come qualquer coisa que tá na geladeira, que tá bom? A gente precisa pensar em como a gente está se nutrindo, não só física, mas também espiritualmente. Quinta lição: paciência. Eis que aí há uma lição que o planeta Terra desenvolve na gente. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, traz o seguinte aqui pra gente. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Olha que perfeito.
Chega a dar um quentinho gostoso no coração, né? Tá doendo. Tem muita coisa doendo dentro de mim. E eu tenho certeza que tem muita coisa doendo dentro de vocês também. Mas essa dor é para nos transformar, né? Pensa assim, todas as vezes que alguma coisa vai ser mudada, dá um trabalho tirar aquela bagunça toda que tava ali, não dá? Dá? Dá sim. E é esse trabalho que causa dor. Quando a gente tá querendo mudar, tem muita coisa que começa a doer. Deixa doer, acolhe essa dor, transforma essa dor em amor. Mas não é amor pelo outro, não. A gente tá falando aqui de amor próprio. A dor é minha, a dor é minha. Eu preciso transformar isso. Eu preciso entender o porquê eu tô sentindo essa dor, né? E muitas vezes eu preciso ter paciência para que eu entenda o que está acontecendo comigo, eu entenda qual é a melhor forma de me tratar, de me amar, de me cuidar. Nós somos muito imediatistas, a gente quer as coisas para ontem. E não é assim, não é dessa forma. Hoje, gente, a gente está aqui, a gente está conversando, né, e tudo. E eu estou muito feliz que vocês participaram realmente, né, falando algumas coisas aqui para ser uma conversa. Mas vocês já perceberam que agora até o WhatsApp tem uma velocidade 2? Que a gente tem que botar. Por que que eu tenho que fazer isso com o meu cérebro? Por que que eu tenho que botar aquele monte de coisa assim acelerado? Eu não tenho paciência de ouvir as pessoas. As pessoas às vezes chegam para conversar alguma coisa e a gente vai cortando elas. Vocês já devem ter cortado alguém, eu já cortei. E vocês já devem ter sido cortados por alguém, porque eu também já fui. Isso não é agradável, né? Ainda no mesmo capítulo, tem aqui: sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Muitas vezes as pessoas não querem que a gente fale nada, elas querem falar, elas querem colocar alguma coisa para fora, como muitas vezes a gente quer colocar alguma coisa para fora, na verdade. E a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser paciente com a dor das despedidas, a gente tem que ser paciente com os ciclos que precisam ser fechados, a gente tem que ser paciente com as dificuldades que nós temos com nós mesmos. A gente precisa ser paciente. Eu vou pular umas lições porque eu confesso a vocês que ainda tem algumas aqui. E eu vou colocar uma lição que para mim é muito importante. Para todos nós é muito importante, que é a nossa família. Família é um celeiro do amor de Deus em nossas vidas. E é um celeiro de aprendizado. E tem um poema da Alta de Souza que eu acho muito bonito, esse trecho muito lindo. Se há defeito em quem amas, não te lamentes nem grites, que amor à frente da sombra é sempre luz, sem limites. Não é lindo? A gente convive com núcleo familiar, isso está bem explicado também no Evangelho, em vários livros, né? A própria codificação traz muito isso. A gente vem num grupo de afinidade, mas a gente também vem com alguns irmãos que precisam estar naquele núcleo para aprender com aquele núcleo a se desenvolver, né? E aí a gente também aprende enquanto esse irmão se desenvolve. A gente aprende às vezes a ser paciente, a gente aprende a ouvir melhor, a gente aprende a amar,
Quantas vezes a gente tem vontade de brigar com o irmão quando a gente é mais novo, né? E eu lembro muito dos meus tios, minha mãe, meu avô, minha avó, falando assim: você não pode brigar com seu irmão. Eu falava: mas por quê? Porque ele é seu irmão. E isso realmente já devia bastar. A gente não tem que brigar com os nossos irmãos pelo fato de que somos irmãos, não é verdade? E aí, pra gente fechar aqui, eu acho muito importante, quando a gente fala da família, da gente falar sobre um trechinho que tem no Missionários da Luz. O André fala o seguinte pra gente: o santuário doméstico, que se encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Todas as vezes que eu leio esse trechinho, me vem o Evangelho no Lar. Como é importante que a gente tire um dia na semana, não precisa ser muito tempo. Como é importante a gente abrir uma leitura edificante, ler em voz alta, ler, conversar em voz alta. Ah, Michele, mas eu moro sozinha. Ninguém está sozinho. Ler em voz alta, conversar em voz alta sobre aquele evangelho, sobre a lição do evangelho que a gente está lendo. Depois orar, agradecer a Deus, aos espíritos protetores, pedir bênçãos e paz para todo mundo e nunca esquecer de pedir momentos de reconciliação íntima e de reconciliação com aqueles com os quais nós temos algum tipo de dificuldade. Nem todo mundo me ama e eu também não amo. E a gente precisa entender que isso é real e entender que a gente tem que buscar esse processo desse amor aí. Por quê? Porque somos irmãos. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amoroso e que faz tudo por nós. Eu quero agradecer imensamente a vocês pela companhia, agradecer a vocês pela oportunidade desse estudo de hoje, que foi um bálsamo para mim. O quanto eu precisava dessa espiritualidade que intui a gente quando a gente está falando, né? O quanto os meus ouvidos precisavam escutar esse carinho de Deus. E eu quero agradecer por vocês estarem se dedicando a ouvir um pouco mais sobre as palavras que vêm para preencher o nosso coração. Deus é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Vou tomar mais um golinho d'água aqui para a gente fazer a nossa prece. Eu agradeço a vocês, agradeço muito, obrigada a vocês pelo convite, agradeço muito mesmo. É a primeira vez, gente, que eu tô aqui. Eu tava preocupada se alguma coisa poderia não sair tão perfeito. E aí Deus me lembrou que nada precisa ser perfeito, porque Ele já é, né? E aí fica tudo mais fácil. Vamos juntos então fazer a prece de encerramento? Vamos fechar os nossos olhos para a gente agradecer a Deus por esse dia lindo que a gente teve, pelas oportunidades imensas que a gente ainda vai ter na nossa vida, né? Vai ser maravilhoso. Vamos então fechar os nossos olhinhos aqui. Querido Deus, com os nossos corações elevados em gratidão, nós queremos te agradecer
profundamente por esses momentos de amor. Te agradecer, Senhor, pelos milagres íntimos que o Senhor realiza todos os dias, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas que a gente sequer percebe. Queremos te entregar, Pai amado, todos os nossos irmãos que se encontram em algum tipo de dificuldade, seja pelo adoecimento, seja pelo abandono, seja pela tristeza, aos irmãos que se encontram asilados, aos irmãos que se encontram em abrigos, em orfanatos, em presídios, aos nossos irmãos que se encontram nas sarjetas. Pai misericordioso, coloca sobre eles a tua presença, o teu amor, que saibamos dia após dia enxergar tudo aquilo que é necessário de ser mudado e transformado em nós, para que nós também possamos ser luz para a vida de todos eles. Mas somos dependentes, Senhor, da tua luz, do teu amparo. Queremos aqui te agradecer por esse momento de estudo, pedir que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão direta e indiretamente ligadas a esses estudos, à movimentação da página do Caibacho. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso com todos nós. Que a sua misericórdia sempre nos alcance para que sejamos dignos de receber o seu amor. Te agradecemos por tudo e te entregamos, Pai, a nossa vida, para que seja feita a vossa vontade. Que assim seja. Meus amores, um beijo grande. Deus abençoe. Leonora, vai ficar gravado. Aí você consegue depois pegar lá na página e assistir tudo, tá bom? Um beijo muito grande. Deus abençoe a vocês, abençoe os seus amores, os seus familiares e que seja um dia muito gostoso, né? A gente está fazendo esse encontro à noite, então que amanhã seja um dia muito gostoso, mas para quem vai escutar em outros horários, que sejam momentos maravilhosos, que a gente realmente saia daqui com um pouquinho mais dessa chama gostosa acesa dentro da gente. Eu que agradeço por tudo. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.